o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 25 diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém. Poder sentar. Você conhece bem, muito bem, a parábola das 10 virgens, que revela o número 10, que é a totalidade das operações de Deus através da vida do homem. 10, as igrejas que estão espalhadas por toda a terra, porém tem igreja prudente e igreja imprudente. E o resultado da imprudente é esse, a rejeição. Igrejas que serão rejeitadas, né? Pelo menos em uma primeira instância rejeitadas. As candeias, que representam as lâmpadas, que é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O óleo, que é símbolo da unção, da graça concedida ao Espírito Santo, específico dentro de cada dispensação. Logo, temos aqui um grupo que está com a unção correta, e temos um outro grupo que tem pouco azeite. Então a unção deste grupo não é o bastante para que a graça esteja sobre eles para alcançarem os projetos de Deus dentro deste momento dispensacionalista específico em que Deus está tratando com o arrebatamento da igreja para passarem pelas portas. Então o óleo aqui, o azeite, representa a unção que nos capacita. Nenhum de nós tem capacidade para nada. É essa graça de Deus, representada no Espírito, no azeite, na unção, que nos faz capaz de todas as coisas, até mesmo aquilo que nós jamais poderíamos imaginar. Essa unção, essa graça é que nos capacita. E nós vemos aqui então que isso é diferente em cada dispensação. Uma foi a unção dada no começo da igreja, outra foi a unção no transcorrer, outra foi a unção que deveria ser dada, mas a igreja acomodou-se e não viu o dispensar desta unção, não viu esta glória. Mas aqui fala de um povo. O grito da meia-noite, este povo vai contemplar a unção total daquela dispensação. Vai ser algo estonteante, vai ser algo que vai superar qualquer coisa. Elias orar e cai fogo do céu, e café pequeno diante do povo chamado grito da meia-noite. Café pequeno, irmão.
Eliseu ressuscitando os mortos, Elias ressuscitando os mortos, cegando exércitos. Isto será café pequeno diante deste povo que estará sendo classificado como o grito da meia-noite. É um povo completamente fora de qualquer quadrante, porque eles entenderão de Deus algo tão tremendo e se entregarão no altar de uma maneira tão radical que Deus não vai poupar nada da unção daquela dispensação. Esses verdadeiramente serão aqueles que vão andar no meio das pedras afogueadas. Vai ser algo que nós não temos palavra no momento para dizer, senão que podemos dizer, será a plenitude do Espírito Santo em uma dada dispensação. Será algo realmente tremendo. Então, essas simbologias todas que temos estudado estão lá nos nossos seminários, das parábolas e tal, em várias pregações. Enfim, comece, tem muita coisa lá na internet, mais de 1000 mensagens, né? Vários seminários de vários anos. Quem quiser realmente, é só ir lá, está tudo gratuito, né? Gratuito. Eu vi até um site de uma pessoa, alguém me mandou, pastor, olha esse site aí, lá estavam todas as mensagens do ministério e as pessoas cobrando para a pessoa que montou o site, cobrando para as pessoas poderem baixar das mensagens nossas lá do nosso ministério, e eu fiz uma denúncia lá e parece que o negócio saiu até do ar, mas tinha gente até cobrando. Ninguém precisa pagar nada. Basta ir lá em ogritodameia-noite.ebs.com, está tudo lá gratuito. Os livros que temos escrito, as mensagens, os seminários, tudo gratuito. Nosso trabalho é assim que Deus ordenou fazer, de graça, e é assim que será enquanto eu viver. E tem mais também, depois que eu morrer, ninguém segura mais isso, porque isso vai estar espalhado em tanto lugar, na mão de tantas pessoas com coração sincero, que será impossível deter. Pode sair até uma lei no Congresso Nacional, na ONU, vamos arrancar aquelas mensagens todas da internet. Eles vão passar uns 500 séculos e não vão conseguir, porque elas hoje já estão com uma tecnologia resguardada dentro de vários PCs, não estão só na internet. PCs já se tornaram provedores das mensagens do Ministério Geração Jesus Cristo. É uma obra tremenda quando Jesus diz assim, a porta que eu abro, ninguém fecha, mas não fecha mesmo. Não fecha mesmo, isso é tremendo. Mas, irmão, aqui, quando as virgens que representam as igrejas, né, tanto prudentes como inconsequentes nessa versão da King James, elas estão naquela situação caminhando à espera de um aviso, um rebento da mensagem. E quando elas estão nessa expectativa da vinda de Cristo, no verso 5 diz, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas, tanto as nécias quanto as prudentes, todas vão dormir. Todas vão dormir. Só que Deus ainda tem uma carta na manga, um trabalho aí que nós ainda não detectamos em 100%. Eu sei que Deus levanta ainda um povo, e esse povo serve para acordar as igrejas que adormeceram. E esse povo lá no verso 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito, o que nós chamamos de o grito da meia-noite, eis que vem o noivo, saía ao seu encontro. Então esse povo que gritou à meia-noite não era o povo da igreja secular, não era um povo dentro de uma visão de igreja, porque diz que as igrejas eram 10, se eram 10 significa que eram todas, é isso que o 10 significa, todos aqueles que se dizem igreja, ou seja, não é questão de se dizer, todos aqueles que têm a unção de igreja, dormiram,
mas existia alguém que tinha uma unção que estava acima da unção da igreja. E esse povo é que vai ser o instrumento de Deus. Esse é o povo que está sendo gerado hoje, aqui e agora. Doem quem doer. Se alguém quiser desafio, eu estou aqui vivo ainda para aceitar os desafios. Seja perante anjos, perante demônios, perante o diabo, perante Deus, perante sacerdotes, bispos, apóstolos, perante igrejas imensas, pode vir quem quiser. Este povo está sendo gerado hoje, aqui e agora. Esse povo, chamado de o grito da meia-noite, porque vai ser uma expressão estonteante, né? Como um grito, e o momento em que eles vão estar atuando será um momento em que o anticristo já terá sido manifesto, porque a Escritura diz que Jesus Cristo virá num momento específico. A própria igreja será arrebatada num momento específico. Quando que a igreja será arrebatada? Quando o anticristo, que representa a meia-noite dos tempos, é o máximo das trevas, o diabo estiver no poder máximo. Eu sei que o PT já está por aí fazendo um caminho, mas isso ainda é café pequeno. Dentro de algumas décadas, irmão, nós vamos nos deparar com uma realidade muito mais nua e crua dessas situações. Nós vamos verdadeiramente ver que há algo preparado que vai deixar o mundo tonto, como Paulo diz assim, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes permitirá a operação do erro, que é o próprio reinado do diabo. Isso não era um projeto de Deus, isso é um castigo de Deus, não era um projeto para o homem, um dos bons projetos de Deus, não, mas o homem, a humanidade será governada pelo diabo e vai comer mais do que o pão que o diabo amassou com as botas. Vai ser uma coisa horrenda para a humanidade, que não quis dar amor, não quis dar ouvidos, o amor da verdade para se salvarem. Então receberão a operação do erro. Então aqui, quando o anticristo, né, já estiver no poder, é que se sucederá o arrebatamento da igreja. Ali naquela era, o número de martírios vai voltar a ser como nos tempos antigos, vai ser uma carnificina de morte de crente para tudo que vai ser canto, porque vem uma nova ordem mundial. Eu estou usando a expressão nova ordem mundial, mas nada a ver com o que dizem por aí, na internet, nos jornaizinhos, não. O que eles falam de nova ordem mundial ali é balela. O que eu falo de nova ordem mundial é realmente um governo que vai querer acabar com qualquer ideologia contrária. É uma ditadura como nunca se viu, uma ditadura superior a Roma, uma ditadura superior a Gengis Khan, superior aos grandes líderes dos grandes, uma ditadura superior ao próprio islamismo, que está aí se revelando como os maiores assassinos de toda a história da humanidade, né? Uma ditadura terrível. E nessa época, os cristãos também, por falarem a verdade, vão ser martirizados. Não todos, porque a igreja será arrebatada também. Então, nem todos serão mortos, mas todos aqueles que testemunharem no período chamado grito da meia-noite, no período das trevas máximas da terra, esses encontrarão a salvação através desse apostar a própria vida. Mas então diz aqui, no 6, à meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo. Então todas as virgens acordaram, foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Elas perceberam o risco e entenderam que não iam conseguir, porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ou seja, essa unção, ela é específica, ela não pode ficar nada em falta. Nós estamos na condição de adentrar nas bodas, não podemos perder nada dessa unção, não podemos perder 1 milímetro dela, ela é específica, amém, irmão? A unção que Deus dá sobre a tua vida é específica para realizar a obra que Ele te determinou. Você não pode fracassar em nada.
Quando Deus te disser, vai e faz alguma coisa, não diga como eu vou fazer, vai e faz, porque a unção vai te capacitar. Está lá na plenitude, não está faltando nada. Se você titubear entre dois pensamentos, você acaba perdendo o momento da unção, porque a unção não vem sobre ti e permanece, a unção vem sobre ti e permanece o tempo de você realizar a obra. Portanto, quando ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, vai e faz o que Ele te mandou, porque daqui a pouco você vai dizer assim, não, eu tive vontade de fazer isso, agora eu não tenho mais. Sabe por que não tem mais? Porque a unção se perdeu. Você perdeu a unção, perdeu o momento, perdeu aquela dispensação pessoal. Agora você vive aí vegetativamente no mundo espiritual. Veja o que Deus tem te chamado a realizar. Se alguma coisa você sentir, eu perdi, então essa é a hora, irmão. Essa é a hora de botar o rosto em terra, chorar todas as lágrimas, de dizer, Deus, restitui-me. Tem compaixão, tem misericórdia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Tem compaixão da minha alma. Deus, me liberta. Deus, não me deixe. Deus, lembra das minhas palavras loucas. Deus, tem compaixão. Tu és Deus e eu ser humano, pós-cinza. Vai, irmão, move o coração de Deus, comove Ele, faz que Ele atente para a tua súplica, para o teu clamor, para os teus gritos. Busca a graça. Faz que nem aquela mulher, não, se eu tocar, eu vou ficar curada. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, minha filha está moribunda. Lá vem a Ciro Fenícia incomodando tanto que os discípulos dizem, mestre, repreende essa mulher, ela vem atrás de nós gritando que nem uma louca. Mulher, o que tu quer? Senhor, minha filha, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos? Eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tem gente, meu irmão, que se não alcançar essa humildade nessa manhã, acabou, travou a sua vida espiritual. Existe uma escala aqui dentro, meu irmão. E no meio dessa congregação não tem ninguém que está sendo contado entre os grandes. Não tem ninguém dentro desta congregação que está sendo contado entre os grandes. Todos têm que saber dizer, Deus, os cachorros como eu comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É assim que se alcança misericórdia, é assim que se alcança graça, é assim que se move o coração de Deus. Há um coração quebrantado e contrito, não vai ter desprezo, vai ser atendido. Deus habita no alto e sublime trono, mas também com o contrito e abatido de espírito. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É assim, irmão, que se move as regiões celestes. Não é com valentia, é com humildade. Ninguém começa no evangelho sendo valente, começa sendo humilde, e aquilo que você começa é a base, e base não pode mais ser alterada, não pode ser abalada. Ninguém constrói um prédio e depois vou dizer assim, eu vou mudar aquela base. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não chama valentes, Jesus chama humildes. Ninguém pode ser valente nessa seara sem primeiro ser humilde. E aqui, à meia-noite, tem grito e elas reconhecem, caramba, a coisa está feia para o nosso lado. Mas, irmão, a coisa é pessoal, não tem jeito. Ninguém consegue mover o espiritual de uma hora para outra. Tem que ter história, tem que ter caminhada. Então, as prudentes dizem assim, não podemos dar para vocês, vai faltar para a gente. Não é uma questão, não, toma aqui porque nós temos como pegar mais. Não, elas sabiam o caminho de como pegar mais, porque se alguém tem alguma coisa, sabe aonde conseguiu. Se alguém tem alguma coisa, sabe aonde comprou. Se alguém tem alguma coisa, sabe como conquistou. Mas só que elas dizem, não podemos dar, por quê? Porque não vai ter tempo suficiente para nós conseguirmos mais.
E as outras disseram assim: não, então nós vamos lá comprar. Foi e voltou transbordante. Tinha comprado, tinha encontrado. Senhor, abre-nos a porta já estava fechada. E o Senhor disse assim: mas eu não conheço vocês. Mas não eram igrejas? Não tinha lamparina? Não tinham azeite? E ele diz: eu não conheço vocês. Por quê? Porque Deus tem um tratado pessoal conosco em cada momento, em cada dispensação. Quem não cumpre o projeto de Deus num dado momento, na dispensação, fica para trás, e ele só reconhece os que seguem adiante. O evangelho não é para os que fracassaram, é só para os que venceram. Ao que vencer, falo-ei coluna no templo do meu Pai, ao que vencer receberá um novo nome. Ao que vencer, isto é evangelho, que trata com vencedores. Igreja não é babá, igreja não tem que ter gabinete. Quem precisa de gabinete, quem precisa de divã, vai procurar os psicólogos. Evangelho tem Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Isso é evangelho. Pastor não é babá, pastor não é psicólogo. Jesus Cristo é todas as coisas. Quem não sabe ir a ele, não adianta ir a mais ninguém, meu irmão. O pastor é uma vírgula nessa seara. A glória é Cristo Jesus, o Senhor. E ele rasgou o véu do templo de cima a baixo, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. À meia-noite, no verso 6, diz que houve um grito. E o grito diz: eis que vem o noivo. Ora, as igrejas estão adormecidas e lá vem esse grito. Quem será o grito da meia-noite? Quem será, irmão, que eu pergunto? Não é de pessoas, não, porque de pessoas eu sei quem será. Não é A, B, C, fulano, beltrano, ciclano, não é isso. O grito da meia-noite será uma faixa etária de cristãos que vão estar vivos no tempo daquela dispensação, com um conhecimento tal, com um entendimento X, com um caráter inacreditável. Sabe aquela palavra? Sim, sim, não, não. Isso se verá mais do que nunca em cima desse povo. Esse povo vai ter um caráter inabalável. Esse povo não vai ter medo de justiça nem de juízo. Esse povo não vai ouvir uma mensagem que espeta, que a espada atravessa e vai temer. Não vai se esconder debaixo da cadeira. Esse povo mostra a cara e mostra o peito. Ele pode dizer, ele vai dizer: Deus, que a tua espada venha sobre a terra, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que tu és poderoso. É um povo que não tem dúvida do seu caráter, não tem dúvida da sua conduta. Ele olha para a sua história e não tem nada que o acuse, nem diabo, nem anjos, nem ninguém. O grito da meia-noite não são pessoas, meu irmão, são caráteres. É gente de caráter, gente de honra. Gente que não precisa dizer: Deus, põe um anjo à porta da minha boca. Não, pode deixar, Deus, eu mesmo vigio com a minha língua. Isso, meu irmão, é o grito da meia-noite. Um povo incrível, um povo que não tem preocupação de: será que o irmão fulano vai saber disso? Será que o pastor vai saber daquilo? O grito da meia-noite é um povo cuja vida é transparente, cujo livro é de cristal. Pode chegar para o seu pastor e dizer: pastor, está aqui, ó, toda a minha vida, é isso aí que eu faço. E não está nem preocupado se o pastor vai reprovar, porque ele tem aquilo e o tem diante do Todo-Poderoso. Não está preocupado com quem vai aprovar ou reprovar. O grito da meia-noite não é um povo só de conhecimento bíblico, não, irmão. É de caráter, de honra, um povo que dará a sua palavra e morrerá por ela, porque não dá a sua, mas dá a de Cristo Jesus. Isto é o grito da meia-noite. Um povo mais destemido. Se disserem: a espada vem aí, eles vão dizer: estou esperando. Olha que os inimigos vêm aí, deixa eles chegarem.
Será um povo que vai andar em um mover inigualável. Não são pessoas, eu tenho tantos anos, irmão, pelo que Deus tem revelado no ministério, com tantos anos, eu vou fazer parte do grito da meia-noite. Não se iluda. Ilusão é na Universal, no templo de Satanás, ilusão é lá nas assembleias dos políticos, no palco do diabo. Aqui político não pisa, aqui político não entra, aqui não tem idolatria, aqui não tem ilusão, aqui não tem campanha da prosperidade. Prosperidade para nós é saber adorar a Cristo Jesus o Senhor. Isso é a maior prosperidade de um ser humano. Não existe outra prosperidade. Dinheiro, meu irmão, você vai, começa a negociar por aí, dinheiro você conquista com o teu trabalho, com o teu esforço. E Deus abençoa. Não precisamos parar a igreja para ficar de blá de dinheiro, nem se esse ministério se transformar num ministério milionário, isso não é prosperidade para mim. Eu já falei, prosperidade é quando nós somos capazes de oferecer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como culto racional, em cima do altar de Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade é cada um que entra nesse ministério e diz: eu darei a minha vida por Jesus Cristo, porque lá fora está escrito, ensinando a morrer por Cristo. Isso é a prosperidade que esse ministério conhece. É por isso que eu encaro o exército, sistema judiciário, polícia, bandido, milícia. Meu irmão, não existe nada que me pare. E eu sou tão poderoso em Cristo Jesus que nem preciso de um porte de armas. Não preciso de escudo. O grito da meia-noite não vai ser alguém que olhe e diga: eu tenho tantos anos. Bom, pelos cálculos, é possível que eu participe do grito da meia-noite. O grito da meia-noite não será um povo separado por idade, porque se Deus quiser que alguém aqui participe do grito da meia-noite com o conteúdo que tem dentro de si, Ele dará a esses 120 anos se quiser. Se quiser, dá a este os 930 anos de Adão. Se Ele quiser, Ele dá. Ou vamos dizer, Ele não pode. Ousa dizer para Deus, Ele não pode. Se Ele quiser dar alguém aqui 500 anos, Ele dá. Renova tempos e estações. Faz uma geração inteira baixar a sepultura e você fica de pé. Antecipa o milênio na sua vida, se Ele quiser. Então, meu irmão, o grito da meia-noite, estou me alimentando da Bíblia, porque eu quero participar do grito da meia-noite. Quem se alimenta da Bíblia, descobre que a Bíblia cobra um caráter polido. Quem se alimenta da Bíblia, descobre que ela diz assim: a tua palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é do diabo. Quem se alimenta da Bíblia, sabe que a Bíblia diz: em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Não fica por aí se lamoreando que nem as paroleiras de casa em casa, telefone em telefone, zap em zap, não. Quem se alimenta da Bíblia conhece Mateus 6,6 e sabe abrir a porta do seu quarto, entrar e fechar e ter a sua vida com Deus. Esse será o grito da meia-noite. Um povo que não precisará consultar a ninguém, eles sabem o que tem que ser feito. O grito da meia-noite, ele vem e anuncia para a igreja: saia ao seu encontro. As igrejas estão adormecidas, mas o grito da meia-noite, ele chama as igrejas a acordarem. Então eu estou te dizendo, Deus já está fazendo separação nessa terra de dois grupos. Um se chama igreja e já estão carregando seu travesseiro consigo, e outro se chama o grito da meia-noite. Meia-noite é hora de descansar. Não, só procura o descanso nessa terra quem não conhece Cristo Jesus. Mas o grito da meia-noite, ele diz assim: aí vem o noivo. Na simbologia de João Batista e da história de Israel, nós sabemos que aquele que anuncia a vinda do Messias é chamado de o amigo do noivo. Você tem ideia do que é isso? Abraão foi chamado de o amigo de Deus. Sabe por quê?
por causa das tremendas obras que Abraão realizou. Quando Abraão descobriu Jeová Jirê, Deus proverá, quando está de cutelo na mão para sacrificar o próprio filho. Abraão viu uma glória tremenda e foi chamado de o amigo de Deus. O grito da meia-noite tem o mesmo título, porque são eles os íntimos que anunciam que Jesus vem, está às portas. O grito da meia-noite é mais íntimo que a própria igreja. Olha a glória que a igreja viveu no tempo dos apóstolos. Não confunda com essa raça que tem por aí chamada igreja, com esse lixo rotulado aí com nomes bíblicos. Isso não é igreja. Igreja Batista não é igreja, Assembleia de Deus não é igreja, Metodista não é igreja, Presbiteriana não é igreja, Universal é templo de Satanás. Não confunda igreja com esse lixo que se vê na modernidade. Não confunda essa raça com pastores. Esses mercenários, ladrões engravatados atrás do púlpito, não confunda eles como homens de Deus. Eles não passam de lixo ignominioso, lixo e putrefação, eles não passam disso, que até as suas orações são abomináveis. A igreja viveu uma glória, a igreja do tempo dos apóstolos. Mas agora nós estamos falando de um povo mais íntimo que o próprio que se chamaria igreja. Via como Jesus diz assim, lá em Apocalipse: eu sou o que passeio no meio dos 7 candeeiros de ouro. As igrejas são comparadas a candeeiros de ouro, e Jesus passeia no meio desta igreja. Eu estou falando de um povo além disso. Eu estou falando de um povo que não é comparado a candeeiro de ouro. E se Jesus passeia no meio desse chamado candeeiro de ouro, o que ele não fará com o grito da meia-noite? Mas tem gente dormindo. Você não tem que sair daqui e cuidar da sua vida, meu irmão. Você tem que sair daqui e cuidar da vida de Jesus. Já separou na tua casa o teu espaço para falar Deus? Falar com Deus? Já construiu a tua tenda dentro da tua casa para ele descer sobre ti, que é a arca da aliança? Já separou o teu canto? Já separou o teu espaço? A nuvem já te envolveu? Ele é o que habita no meio dos querubins. Já separou o teu espaço? Já controlou a língua? Mais sábia a coisa é ouvir do que falar. Já limitou as acusações? O grito da meia-noite, meu irmão, não terá acusação contra homens. O grito da meia-noite vai viver a plenitude e vai saber que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Tem pessoas ainda aqui dentro que estão se degradando uma contra as outras. Não, pastor, me dou bem com todo mundo dentro da igreja. Eu não estou falando com todo mundo dentro da igreja. Eu estou falando com o teu marido, estou falando com a tua esposa. A maior guerra que tem aqui não é de irmão com irmão, isso aí sempre existiu em toda a história da humanidade, é só abrir Atos dos Apóstolos, mas é o cúmulo do absurdo, que marido e mulher que se diz crente vivam como alguns aqui estão vivendo, dá vontade de vomitar, e pensam que vão ser participantes de alguma coisa. Que ilusão! Só se eu rotular Jesus Cristo agora de Satanás e dizer que a sua palavra não passa de um vômito. O Deus que pregamos neste lugar é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Deus que pregamos aqui é santo, não é palhaço, não é idiota, não é hipócrita, não é um otário. Não entra em planos feitos por mão de homens e não me abençoa porque eu tenho um coração bonzinho para o inferno. Nós aqui temos regras chamadas evangelho.
O grito da meia-noite não é qualquer um, meu irmão. O grito da meia-noite, você tem que olhar para a sua vida, para o seu caráter, para a sua honra, para a sua dignidade, como você trata o seu próximo, como trata o seu filho, como você trata todo mundo, para saber se você tem caráter de receber essa unção da última hora. Essa unção não é para qualquer um, é para um povo selecionado que nem de igreja não é chamado. Tudo que você conhece de igreja aí fora, vão todos adormecer, vão todos precisar de alguém para lhes acordar, e esse alguém é o povo que está sendo gerado aqui agora. Aqui nesse ministério Deus já mostrou alguns caminhando com a bandeja na mão, com a bandeja vazia, e vieram falar comigo, pastor, era o crepúsculo, era a virada do dia, era aquilo que termina um dia, como a cultura judaica, termina um dia para dar início ao outro, e o povo ia caminhando com bandejas de prata vazia. Eu dizia, porque a cabeça de vocês vai para lá. Gente aqui de dentro já está marcada para glorificar Jesus Cristo, tendo a sua cabeça decepada. E ainda tem gente aqui dentro que ainda está brincando de evangelho, preocupado com as suas finanças. Eu já falei nesse ministério, eu não sou pobre. Um pobre não tem 2 carros lá na porta. Eu não sou pobre. Vim para o evangelho sem salário, sem saber o que ia comer no dia seguinte. Deus me honrou, não por causa das minhas orações pedindo dinheiro, mas por causa das minhas orações pedindo: Deus, faz de mim uma tocha para libertar o teu povo que está escravizado na mão dos mercenários. Eu não me preocupei comigo. Eu disse: Deus, nem que eu suba num púlpito com fome, mas me dá uma palavra que liberte o povo que se chama pelo teu nome. Você entende o preço que Deus pagou por você? Você entende o preço que Deus planejou pela sua vida? Então, meu irmão, não fracassa. O grito da meia-noite é um povo de caráter, não é um povo de conhecimento bíblico somente. Será de conhecimento bíblico. O grito da meia-noite não vai carregar Bíblia. O grito da meia-noite não vai carregar Bíblia. Sabe por que o grito da meia-noite não vai carregar Bíblia? Porque eles serão uma Bíblia ambulante. Como está escrito: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A lei de Deus estará escrita nos nossos corações. Esse será o grito da meia-noite, que apesar de ser coletivo, é chamado no individual com artigo definido: o grito. Sabe por que o grito da meia-noite não vai carregar Bíblia? Porque será um povo que não poderá ser identificado pelas autoridades. Ninguém vai poder olhar e dizer: ali um crente ali. Ninguém vai poder identificar esse povo pela Bíblia ou pela camisa. Não, esse povo vai ser identificado em momentos específicos, no abrir das suas bocas, quando Deus disser assim: aí, para agora, alça a tua voz e proclama. Esse povo será identificado assim. Tem mais: muitos crentes fracassados e fracos que não alcançaram o projeto de Deus vão morrer inutilmente, porque quando as autoridades estiverem procurando pelo grito da meia-noite, que vai estar causando um transtorno no mundo inteiro, eles vão atrás de gente que usa a Bíblia, e eles vão identificar pessoas usando Bíblia, e essas pessoas vão ser jogadas em cadeia, e essas pessoas vão ser jogadas nas masmorras. Essas pessoas serão mortas, mas elas não vão receber galardão de mártir, e talvez nem a própria salvação, porque elas não vão estar morrendo por dar nenhum testemunho. Elas apenas morrerão porque foram equivocadamente comparadas a alguém que está causando um tremendo transtorno, mas elas na verdade não estão fazendo nada. Foram identificadas apenas por um livro, não pela palavra de Deus. Tem mais: o grito da meia-noite, irmão, não tem igreja. Nessa época,
muitos crentes serão presos dentro das suas igrejas, muitos serão levados para interrogatórios, muitos sofrerão pequenas torturas, porque eles virão até as igrejas e vão pegar esse povo achando que aquela voz, aquelas citações bíblicas, aquela glória toda, aquelas acusações, aquilo que está abalando o reino do diabo, eles vão achar que aquele está saindo das igrejas, mas não vai estar saindo de igreja nenhum, vai estar saindo de algo além das igrejas, que é o grito da meia-noite. Mas o grito da meia-noite não terá igreja. Não será um povo se reunindo num lugar físico, não terá isso. E muitas pessoas, Deus já revelou isso, muitas pessoas vão estar morrendo inutilmente, pagando o pato da obra que o grito da meia-noite estará realizando. O Estado vai vir com tudo. Se hoje o Estado já me odeia, já não me suporta, um delegado disse para mim: eu sou espírita, e eu armei para você, porque não me suportava, ficou incomodado com a frase Bíblia assim, Constituição não. Hoje, imagina, meu irmão, daqui a 3 décadas. Então, o grito da meia-noite, irmão, tem caráter, tem conhecimento e anda segundo esse conhecimento. Tem pessoas por aí que têm 10 anos de igreja e nós não vemos nada. 10 anos de igreja, já falei, com 4, 5, 6 anos as pessoas estão entrando para faculdades aí, se formando em matemática, em medicina, em letras, estão se transformando em professores. As pessoas frequentam a igreja aí 10, 15, 20 anos, mas não tem nenhum conhecimento bíblico, ou se tem conhecimento bíblico, não se comporta como ele. Uma desgraça que hoje impera nas igrejas, em todas as igrejas, é a palavra que a Escritura diz. A desgraça e a rebeldia é essa palavra, quando a Escritura diz: vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos. A maior arena de todos os tempos se transformou no casamento. Eu conheço Bíblia, é mesmo? E o respeito ao seu marido? Não, não é bem assim não, eu também trabalho, eu também sustento a casa. Ah, é? Autoridade não é para quem sustenta a casa, autoridade é para quem recebeu de Deus autoridade. Autoridade é isso. Então, meu irmão, o grito da meia-noite não é a igreja. Se você hoje olha para a sua vida a um nível de igreja, você tem que entender, ainda falta muito para crescer. As igrejas estão por aí tranquilas, em paz, fazendo aliança com político, fazendo aliança com o Estado, fazendo aliança com Satanás. Olha, o Silas Malafaia está aí fazendo aliança com Satanás direto através de políticos. O Marco Feliciano, que um dia foi até um pastor abençoado, um pregador. Pastor ele nunca foi pastor. Ter título não significa ter a unção. Pastor ele nunca foi, ele foi pregador. Isso ele foi sim, conferencista, etc, etc. Também está lá na aliança com os políticos. O grito da meia-noite não tem nada disso, irmão. Então olha para a sua vida hoje e vê como você se classificaria, como uma igreja ou como verdadeiramente o grito da meia-noite. Amém, meu irmão? Vamos ficar por aqui, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor.